Olá pessoal, nesse vídeo vou fazer um react a um vídeo do Antônio Miranda. É um vídeo em que ele reage, por sua vez, a um vídeo da Juliana Cavalcante. Ele fez um superchat lá numa live da Juliana Cavalcante, estava com Daniel Gontijo, onde ele fez uma pergunta e ali a Juliana Cavalcante apontou que as passagens que o Antônio Miranda citou, elas seriam interpelações. Aí na resposta o Antônio Miranda ele citou o aparato crítico do Nest Aland e apontou ali que não há nenhuma variante, não há nenhum manuscrito variante que justifique ali uma interpolação. Então, aqueles textos seriam do original, não seriam interpolações. Né? Bom, aqui eu vou tentar trazer aqui um outro argumento para isso, tá? Que é o seguinte: na literatura, né? E aí eu não estou falando só do Jesus Seminar, do Crossan, que está mais ligado ao Chevitarese e a Juliana Cavalcante, eles estão mais alinhados com essa linha do Jesus Seminar, né? Não apenas eles, mas muitos estudiosos, eles usam como critério para saber se um texto é pós, né, a época de Jesus, foi inserção ou não, não é só o aparato crítico, as variantes que a gente vê nos manuscritos mais antigos. Esse critério é curioso o Antônio Miranda usar, porque aplicando esse critério, por que ele não aplica esse critério para o Flávio Josefo? Né? Porque o Flávio Josefo, os textos mais antigos que a gente tem do Flávio Josefo são medievais, ali do século XI, XII, os mais antigos, todos eles têm o testemunho flaviano. Todos eles têm. A gente tem uma versão em siríaco do Agápio, que ela é uma variante, mas está lá, tem o testemunho flaviano. A gente não tem um manuscrito de Josefo sem o testemunho flaviano. A gente não tem isso. O texto citado lá para o Eusébio já tem testemunho flaviano. A gente não tem esse texto sem testemunho flaviano. Tá? Então, se for usar esse critério que o Antônio Miranda está colocando, a gente olha lá, vê a interpolação nos manuscritos mais antigos. Se não tiver interpolação, é porque não houve interpolação. Bom, então aplicando isso para o testemunho, para o Flávio Josefo, então não houve interpolação. Mas aí para esse não vai valer. Entende? Quer dizer, temos aí dois critérios, o Antônio Miranda usa dois critérios diferenciados, né? Usa dois critérios diferenciados. Outra questão é essa questão de usar o critério de aparato crítico, só olhar, então, essas variantes. Né? Eu trago aqui um livro, que é um livro de um autor que não é um autor crítico, né? É um católico, John P. Meyer. Tá? Ele vai falar de uma passagem, que é aquela passagem de Mateus 16, 18, que aparece: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edifarei a minha igreja. Tá? Essa passagem, o John P. Meyer vai falar assim: por exemplo, foi o peso das provas, constrangimento, todos esses critérios que ele acabou de dizer aqui, múltipla confirmação, coerência, mais do que o desejo pessoal, que me compeliu a considerar que o famoso texto Tu és Pedro, em Mateus 16, 18, representa uma tradição pós-pascal e não as palavras do Jesus histórico pronunciadas durante o seu ministério público. Página 23, John P. Meyer. Tá? Se a gente vai aqui para o aparato crítico, aqui você tem o comentário textual do texto grego, do Bruce Metzinger. O Mateus 16, 18, Mateus 16, 18, você não tem oscilação. Não sei se vai dar para ver. Apareceu o Mateus 16, 13 e o Mateus 16, 20. Mas o 18 não tem variação. Então, não há variação. Então, seria autêntico? O John P. Meyer está dizendo que não é autêntico. Vamos pegar um outro autor cristão, tá? James Dunn.
De James Dunn, estou pegando autor cristão, tá? Página 673. Ele fala assim: em duas passagens famosas de Mateus, Jesus é relatado falando de sua eclésia. Em Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta rocha, Petra, edificarei a minha eclésia. E depois Mateus 18, 17. Ambas as passagens são provavelmente redacionais e indicam desenvolvimentos posteriores. Olha só. Até o James Dunn. Olha, eles estão chegando a essa conclusão com base nos critérios, nos outros critérios, que é constrangimento, coerência. Quer dizer, vamos pegar um outro autor aqui, Craig Blomberg, outro cristão, Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Vai falar na página 343. Ele vai falar assim: dentre os ensinos de Jesus nos Evangelhos sinóticos, uma das partes mais questionadas é o uso da palavra igreja, eclésia. As três referências de Jesus a fundar uma igreja, todas em Mateus 16, 18, está lá entre elas, parecem colocá-lo em conflito com seu outro ensino, que aparenta ser anti-institucional e vislumbra o fim próximo desta era. Jesus falava o tempo todo que esse mundo ia acabar, essa era ia acabar. Como é que ele pode estar pensando em construir igreja? Né? Parece contraditório. Por esse motivo, os planos de organizar uma comunidade de seus seguidores em padrões estabelecidos de culto seriam supérfluos. Ainda assim, tanto a palavra grega para a igreja quanto a palavra semítica subjacente não precisam significar nada mais do que uma assembleia, e o simples fato de Jesus designar 12 apóstolos, que aparentemente corresponde às 12 tribos de Israel, com um núcleo interno de 3 e um grupo maior de discípulos, que não eram apóstolos, sugere que ele pretendia que algum tipo de organização de pessoas continuasse sua obra depois dele. Tá? Então, bom, ele não fala aqui, mas ele já reconhece aqui o Craig Blomberg, que existe uma contradição. Então, você veja que tem essa passagem, né? Ela é dita como sendo um acréscimo, uma construção da igreja posterior, pós-pascal, pós-eventos da Páscoa, da ressurreição de Jesus, e posteriores, tá? Entende? Então, a ideia de você ter algo que no texto seja considerado pelos historiadores como posterior no sentido que não foi dito pelo Jesus histórico, tá? Essa conclusão existe mesmo quando você não tem o respaldo lá dos manuscritos. Porque os manuscritos, a gente tem poucos exemplares, muito poucos. Começa a ter exemplar de manuscrito ali no século III, século IV em diante, né? Mas no século I e II tem muito pouca coisa. Então, assim, é possível que você tinha um texto original, alguém acrescentou uma coisa, e esse original se perdeu, ficamos só com esse acréscimo. É possível que tenha acontecido isso, porque tem tão pouco exemplar, né, que isso é uma possibilidade que pode acontecer. Então, por isso que o critério dos manuscritos, do texto crítico que o Antônio Miranda usa, não é o único critério a ser adotado. Né? Ele não fecha a questão. Antônio Miranda colocou como se isso encerrasse a discussão. Né? Pronto. Não temos variantes, então pronto, o original é esse que nós conhecemos. Isso os historiadores não trabalham com essa perspectiva, isso há controvérsias. Né? Eu citei aqui o James Dunn, citei aqui o John P. Meyer, e tem também o John Crossan, né? Do Jesus Seminar. O Jesus Seminar, ele entende, para ter uma ideia, que só 15%, mais ou menos isso, 15%, 18% do texto dos evangelhos são históricos. O resto é inserção. É baseado em manuscrito? Não, não é baseado em manuscrito. Isso o John Crossan, provavelmente Chevitarese e Juliana estão nesse caminho também, porque eles são discípulos do Jesus Seminar, do John Crossan, né? Então é nesse sentido que eu estou querendo trazer aqui, ou seja, que não é o único critério do texto crítico, né? E mesmo as variantes que tem, né, o Bruce Metzger fala isso no texto dele, né, as variantes que tem do grego, no Novo Testamento, são variantes, 99% delas, sem nenhum impacto doutrinário. Quer dizer, a ideia de que alguém
manipulou o texto inserindo inserções, ela não é confirmada. Quer dizer, se esses acréscimos existiram, eles já existiram desde a primeira versão do texto. Ou seja, o autor que está escrevendo lá na primeira versão, lá os evangelhos sinóticos foram escritos ali, ao que tudo indica, nos anos 70 e 80. Nesse momento 70 e 80, o autor já está colocando coisas ali que está pegando de uma tradição que não remonta, não é exatamente fielmente a fala de Jesus ali. São textos que já estão num outro cenário. Então, tudo isso é que há que se considerar e não simplesmente levar em conta os manuscritos, porque os manuscritos a gente tem muito poucos. Muito obrigado, então.